Bom, pessoal, como eu disse, né? Eu quis fazer hoje uma live com esse tema. Meu filho está com crises emocionais e agora, e como a terapia pode ser eficiente na solução dos conflitos emocionais das crianças e dos adolescentes. Várias mães passam por aqui, já passaram, e eu resolvi mostrar esses dois casos, que foram casos que solucionaram muito rápido e teve uma participação sensacional. Então eu quis mostrar esses casos para que as pessoas entendam a importância da família, o quanto é importante a união da família, independente se a família está junto ou separada, mas a família precisa se unir pela criança, pelo filho. Bom, já vou deixar claro que eu tenho uma novidade, tá? No final da nossa live, tem algo bem bacana que eu vou estar lançando aí sobre criança, sobre emoção, sobre emoções. E quem aqui nunca foi criança, né? Todos nós já fomos crianças e nós carregamos hoje, muitos de nossos conflitos nós carregamos hoje da nossa infância. A nossa vida tem um grande impacto, a vida adulta tem um grande impacto da infância, a nossa infância tem um grande impacto da nossa história, das situações transgeracionais, das situações sistêmicas. Então é muito importante que logo cedo a gente possa olhar para a criança e quando adulto que a gente também possa ir lá e olhar para a nossa criança interna. Por isso tem uma técnica chamada cura da criança interior. Eu já falei dela, posso falar no outro momento, mas vamos então ao que interessa. Bom, gente, a criança, ela mostra o que está no inconsciente dos pais. Tem uma grande estudiosa, psiquiatra infantil, que é a doutora Eleonor Luzes, acompanhe ela aí, eu gosto muito dela. E ela mostra exatamente nos artigos dela como que a criança, ela capta esse ambiente, capta esse inconsciente dos pais. A criança, segundo Bert Hellinger, ela assume algo pelos pais, chamado amor cego. Então ela toma para si as dores do pai. É uma forma que ela tem de tentar salvar os pais. Querido papai, querida mamãe, eu por você. Esse é um amor cego também, que a criança muitas vezes ela adoece, não só para chamar a atenção dos pais, mas ela se coloca a serviço dos pais quando esses pais têm algo a olhar no seu emocional ou no seu sistema. Bom, quando os pais olham junto essas crianças para essas dores, a família fica mais leve. E aquele sintoma, aquele conflito, ele não mais se repete. E eu vou deixar bem claro que não é possível ajudar uma criança sem o responsável. Se eles se recusarem, gente, não é à toa que eu chamei duas convidadas aqui. Se eles se recusarem, não tem como a gente trabalhar com essa criança. Então, muitas vezes a mãe vem aqui, a família vem aqui e fala, o problema é ela, resolve ela. E quando a gente vai fazer uma apanhada, a criança está numa dor dos pais. Como sempre, a criança está na dor dos pais. E daí quando eu falo para a mãe, olha mãe, é preciso da sua participação, você precisa olhar para as suas dores, ao menos fazer uma constelação. Agora eu não posso, gastei demais, troquei de carro. A mãe sempre foge, eu também fugi muito das minhas dores. Então a mãe sempre foge, nunca quer mexer, a família, o pai sempre foge das suas dores. Muitas vezes eu falo que eles desovam a criança aqui para mim. Quando eu aperto muito algumas mães, algumas famílias, deixa a criança lá na esquina e a criança vem sozinha aqui para o consultório. Mas cada um tem o seu tempo, sem julgamentos, mas cada um tem o seu tempo. Pode ser que essa mãe vai olhar neste momento, pode ser que ela vai olhar mais à frente, pode ser que quando ela vê que a criança se acalmou. Bert não atendia a criança. Bert Hellinger, criador das constelações familiares, ele não atendia a criança. Ele falava que toda a situação que estava na criança, por trás, era a situação dos pais. Eu atendo a família, a mãe com a criança e o pai no primeiro momento. Muitas vezes eu falo, olha, não é a criança, é você. Quando os sintomas da criança persistem, eu acabo atendendo. Depende da idade, a gente entra com a reprogramação noturna, ou a gente entra com uma técnica craniana associada ao barra de axis. Se tiver uma maturação cerebral já, de acordo com a idade, eu já entro na cura da criança interior. Eu também já uso outros recursos que eu vou mostrar mais à frente, que é umas cartinhas sobre emoções e pensamentos. Mais à frente aqui eu vou estar mostrando para vocês. Então, cada caso é um caso e é importante que cada um seja muito bem analisado dentro do seu histórico, porque o que acontece? Boa parte das questões, ela se dá por um vínculo interrompido. Sempre a criança e o adolescente, o adulto também que carrega muitos conflitos, há muitos adultos
que têm atitudes como crianças. Então a gente fala que há muitas crianças feridas escondidas em adultos. Então veja bem, quando há um vínculo interrompido, o que é esse vínculo interrompido? Quando nasce de fórceps, quando nasce já vai para a incubadora, quando nasce não vai para o colo da mãe, ou quando nasce a mãe fica no hospital e vem para casa, ou quando a criança tem 2, 3 aninhos, esse vínculo interrompido, a mãe precisou viajar, o pai precisou viajar, ou a mãe ficou internada e a criança precisou ser cuidada por vizinhos ou por parentes. Isso impacta muito na vida financeira, na prosperidade financeira de um adulto. Sobre prosperidade financeira vai ter uma live para isso, viu? Vocês aguardem, fiquem aí de olho no meu Insta, que logo eu vou estar colocando as informações e a data, ok? Bom, agora algo muito importante, a separação dos pais. Quando os pais se separam, por mais que eles fazem de tudo para se conterem, eles fazem de tudo para se manterem numa situação saudável, a criança ela se sente violada, ela sente que uma parte dela foi arrancada, uma parte dela foi roubada. E dentro dessa violação, muitas vezes a criança ela torna-se muito leal. Então, a mãe quando fala assim, você fica igualzinho teu pai, você parece muito com a tua avó, a criança gera uma lealdade de alma e ela se vincula a esses defeitos dessa pessoa ao qual ela está muito ligada e que ela sente muita falta. Então, é muito importante que numa separação tudo seja de forma muito bem saudável. Existem também alguns conflitos, né, dentro dessa violação, que a gente vê muito a questão da fala, dificuldades de fala na criança. Quando a criança ela vê alguma cena do pai ou da mãe, ou ela percebe uma traição, ela percebe alguma situação que não condiz com aqueles valores da família, a criança por lealdade ela se cala. E muitas vezes ela se cala para tentar proteger os dois, o pai e a mãe ou um dos dois. E é nesse calar que ela pode vir a desenvolver alguns problemas emocionais da fala, tá? Uma questão muito importante também que acontece com a criança, que aparece muito aqui no consultório. Doutora, meu filho come demais. Doutora, meu filho está muito magro, não come. Eu deixo bem claro que desde já problemas alimentares. Todo excesso esconde uma falta. Excesso está no corpo de mãe. Mesmo que a mãe esteja muito presente, pode ser uma memória que a mãe faltou, uma memória que a mãe da mãe faltou, uma memória que a avó da avó faltou, uma memória que alguma mãe está faltando no sistema ou alguma pequena situação que a mãe faltou. Pode até ser quando a criança já foi logo cedo para a creche, a criança sentiu muita falta da mãe. Ela pode desenvolver mais à frente o excesso, uma compulsão alimentar, por conta dessa situação. E a magreza, criança muito magra, é conflito em relação ao pai. Pai é o sustento, pai é o alimento, mãe é o sustento. Então, teoricamente, é o pai que vai à caça e quem traz o alimento para que a mãe possa produzir. Então, a mãe coloca mais água no feijão para poder render, a mãe rende, então a mãe é o excesso. Se o pai vai em busca, ele traz ou não traz, a criança ela entende o que é um conflito em relação ao pai. Então, se ela tem conflito em relação ao pai, ela vai ter questões alimentares, ela vai ter repulsa por alguns alimentos, ela vai ter dificuldade para ganhar peso. Mas, gente, isso não é uma regra, tá? Cada caso é um caso. É importante que a gente analise todos os casos. Eva, cheguei a ver meu pai tentando matar minha mãe com uma faca. Olha, querida, eu imagino que não seja uma situação muito fácil. Tá? Deve ter ficado uma imagem muito difícil para você, que deve ser dissolvida. Acredito que você nunca vai esquecer, mas você vai tentar aprender, você vai numa terapia aprender a lidar com essa informação que chegou para você. Como? Quando você compreender que o teu pai e a tua mãe são seus pais, aquele homem que tentou matar, aquele pai, aquela mulher, aquele homem que tentou matar a tua mãe, é um conflito deles, de homem e mulher. Então, quando você conseguir separar essa situação, tudo vai fluir um pouco mais, tá? Eu sugiro que você faça uma terapia, não sei se você já buscou por terapia. Pessoal, vocês podem ir colocando perguntas aqui, tá? Se eu não conseguir responder agora, eu faço uma outra live só para responder. E eu estou à disposição, viu, Jaqueline, para caso você queira resolver esses conflitos aí. Porque esses conflitos, se você não resolveu ainda, pode trazer um impacto de forma inconsciente na tua vida, no trabalho, nas relações afetivas, nas relações amorosas.
nas relações sociais, você pode ter dificuldade de se relacionar com homens, ou você pode, inclusive, ter inconsciente uma lealdade tão grande ao pai e se tornar uma pessoa muito agressiva. Bom, são N dinâmicas que podem te levar a isso, ok? Então, pessoal, quando a mãe diz ao seu filho, dentro de uma separação, quando a mãe diz dentro do seu coração, seu pai me deu tudo e você é a coisa mais importante, mesmo que nós não estamos juntos e você é a coisa mais importante da minha vida, a criança se cura. Isso tá, todas essas informações que eu estou falando para você, gente, está neste livro aqui, ó, Olhando para a Alma das Crianças, de Bert Hellinger. É um livro meu, que eu falo que é de cabeceira, que eu já li, já reli, já estudei. É um livro que eu indico muito, que tira muito das nossas dúvidas. E quando o pai também, casais separados, quando o pai também, mesmo que tenha uma mágoa da mãe, mas menciona para essa criança que a mãe tem uma importância, mesmo que não tenha, mas que menciona que tudo que a mãe deu foi o filho, a criança também já se acalma e não cobra mais nada dos pais. Porque eu estou dando ênfase na separação, vocês vão entender com as minhas convidadas aqui. Então, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar a minha primeira convidada. Vamos aguardar a Renata entrar, acabei de convidá-la. Nós testamos ontem, gente, testamos hoje também. Renata, aceita aí, aguardando você entrar. Olá! Olá, Renata! Tudo bem? Muito bem-vinda, sou muito grata por você estar aqui, colocando sua experiência. Renata, eu gostaria que você me dissesse um pouquinho de você. A Renata é uma mãe que trouxe o filho aqui para mim com algumas questões emocionais. Eu não podia deixá-la de convidar, pessoal, porque ela foi uma mãe muito participativa. Foi uma mãe, assim, que esteve presente em todos os momentos, mesmo quando ela não podia estar aqui. Aqui dentro, ela estava lá fora, aguardando, esperando e fazendo de tudo para que os seus filhos, não só um, veio um, mas ela sempre fazia de tudo para que os seus filhos pudessem entrar numa cura. Renata, muito bem-vinda, fala um pouco de você, quantos anos você tem? Ah, quantos anos não, né? Por favor. Você é casada, quantos filhos? Fala um pouquinho de você para mim. Boa noite. Para nós. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu sou a Renata, eu tenho 3 filhos, homens, sou casada e eu tenho um comércio. Opa, parece que travou um pouquinho aí. Renata, parece que travou. Para mim, você está voltou. Voltou. Pode continuar, Renata. Bom, eu ouvi até você tem 3 filhos e... Sou casada e eu sou comerciante. Ótimo. Renata, você está no seu 2º casamento, né? Quantos filhos que você teve do primeiro casamento? Eu, na verdade, eu estou no meu 3º relacionamento. Relacionamento, certo. Eu tenho um filho de 21 anos, tenho um de 14 e tenho um Miguel de 9 anos. Que joia. Renata, fala uma coisa para mim. O que ele trouxe aqui? Como que você chegou até a mim? Eu cheguei até você através de uma amiga que eu gosto muito, sou muito grata por ela ter me falado de você. Eu estava numa situação de dependência de psiquiatra, de psicólogo, de procurar tudo aquilo que eu ouvia falar para tentar ajudar o meu filho no momento que ele precisou, através das crises emocionais que ele teve. Aí, ótimo. Era muito novo, fiquei preocupada com a necessidade de medicamentos para dormir, medicamento para tudo. Aí isso foi me incomodando e eu quis saber o que eu poderia estar fazendo para estar livrando ele dessa medicação, dessa vida que ele estava tendo, dessa rotina. Ótimo. Vale lembrar, pessoal, que nós terapeutas, eu pelo menos como terapeuta, eu sou assim a favor, né, da medicação, desde que ela seja muito bem cuidada, controlada, mas nós temos outros recursos. A medicação ela entra na urgência, na emergência,
A gente sabe o quanto ela impacta, né, na nossa vida. Eu precisei colocar aqui, que eu não estou ouvindo muito bem. A medicação, ela, digamos que ela encobre algumas questões, alguns conflitos emocionais. Mas enfim, Renata, como foi esse processo para você? Antes, eu só quero dizer assim, olha, a Renata, ela trouxe o filho dela aqui com uma crise de ansiedade aguda. O menino tinha insônia, problemas com alimentação. Se eu estiver errada, você me corrige, Renata. Bruxismo. Ele tinha uma raiva contida também. Essa raiva contida fazia com que ele roía as unhas dos pés, o que é muito comum. Quando a gente escuta, a gente fala, nossa, a gente tem uma repulsa, mas é muito comum. Pode roer com a boca, com a própria unha, ou até mesmo com algum equipamento, né? Algo que possa... eu tenho 2 filhos... Bom, a questão de roer unha com os pés, na hora eu já entendi através de uma frase que Bert Hellinger fala, somente na mão do pai o filho encontra o caminho. E os pés nos levam ao caminho, e ali eu já percebi que tinha um conflito com o pai. E nós fomos tratar o vínculo interrompido no momento da separação. Porque esses pais deram tudo, a Renata e o marido dela fez de tudo o que puderam, mas a relação não deu certo. Então, eles acharam por bem se separar, mas a criança não entendeu. E ele ficou com esse vínculo distante do pai e a gente precisou retomar. Bom, o filho dela também era medroso e tinha um conflito biológico emocional que afetou muito a vida dele, um conflito, um susto, um trauma, um medo que nós também dissolvemos com a terapia. Renata, como foi para você esse processo terapêutico aqui comigo? Porque quando eu olhei para o seu filho e falei, Renata, as dores do seu filho também estão em você, você precisa olhar para as suas dores. Como foi para você olhar para essa dor e se permitir essa cura? Foi maravilhoso, foi um processo muito legal, o seu trabalho é fantástico, foi muito rápido, né? Justamente essa é a diferença da terapia. Ela te dá uma resposta muito rápida para a situação, para os problemas, coisas que medicamentos, outros profissionais não conseguiram trabalhar durante um certo período, foi muito rápido através da terapia. E o resultado foi muito bom, né? De início. É muito bacana, né? É muito bacana quando você fala que foi muito rápido. E sabe por quê, gente? Para vocês que estão presentes, porque foi rápido a cura dele. Ele já havia passado por outras terapias, né, Renata? Sim, já tinha feito algumas coisas, passava por psicóloga, tomava medicação já controlada da psiquiatra. Aí foi aonde eu fiquei preocupada, não queria isso para ele. E, de certa forma, precisava ajudar ele a resolver esses conflitos. E a terapia resolveu. Que bom. Com todo respeito aos outros profissionais, mas muitas vezes o profissional não tem um feeling da situação. E, pela minha experiência, eu só consigo ter resultado quando a família está presente. E daí foi quando eu vi que para que a gente tivesse um resultado assim, rápido com a criança, porque a criança estava em sofrimento, ele estava em sofrimento. Ele não comia bem, ele não dormia bem, ele estava apático, muito magro, ele estava muito vinculado ao videogame, ele estava muito fechado, muito reprimido em seus sentimentos. Então, meu maior desespero foi tirar a criança daquela situação. E eu vi que, para que eu tirasse, eu primeiro teria que resolver algumas questões com a mãe. E a mãe imediatamente se colocou à disposição de um tratamento. A mãe fez a constelação, a mãe fez algumas sessões. E eu não posso deixar de mencionar aqui que também nós tivemos uma participação sensacional do pai. O pai é separado, mora em outra cidade, a Renata entrou em contato e ele se dispôs, ele veio junto com a madrasta. Ele ficou horas, eu falo que foi horas, que eu acho que durou mais de 3 horas aquela sessão, né, Renata? Ele ficou aqui com o filho fazendo a sessão e reconhecendo várias situações. O filho dela reconheceu o pai, eu fiz um movimento sistêmico. No momento eu chamei a mãe e a criança, que já é um pré-adolescente, eu resgatei a criança dele, eu fiz com que ele sentisse amparado pelo pai e pela mãe, porque ele já havia esquecido disso, ele não se lembrava mais
do pai e da mãe juntos. Ele só tinha a informação da mãe e do padrasto, que por sinal também é um homem muito presente, né, Renata? Ele é muito presente, muito participativo, eu não precisei chamá-lo aqui. Então, quando o filho dela sentiu a presença do pai e da mãe junto, e eu fiz um movimento sistêmico, fiz uma técnica que eu tenho aqui com os 3 juntos, a criança pôde resgatar aquela informação lá dos 2, 3 anos de idade, que depois disso ela não sentia mais os pais juntos. E aí foi libertador, né, Renata? Foi, ele sentiu dentro da terapia emoções e curas que ele não teve durante esse período dele, né? De vivência longe do pai. E foi maravilhoso para todo mundo. Foi maravilhoso para todo mundo. O pai, foi maravilhoso para o pai se sentiu mais à vontade de poder participar mais do menino. O pai se sentiu mais à vontade em poder retomar um vínculo. Percebi que você também ficou mais à vontade em poder se comunicar mais pela criança, sem medo, sem receio, com bastante respeito, cada um respeitando o seu espaço, cada um respeitando o seu lugar, porque já não existe mais uma vida juntas, mas existe um vínculo pela criança, né? Então, eu acho que esse momento foi libertador. Claro que eu trabalhei com o Nicolas técnicas cranianas, eu trabalhei barras de axis, eu trabalhei a cura da criança interior, que foi uma técnica sensacional, que eu botei ele mais a fundo dentro dele, e ele lembrou de uma festa de aniversário que ele teve, que foi um momento maravilhoso. E ele resgatou aquela alegria daquela festa de aniversário. Então, a festa de aniversário mostra os nossos anos de vida, mostra o contemplar a vida, mostra o alegrar-se com a vida. E naquele momento ele resgatou a alegria dele que estava lá, parada, quietinha, adormecida dentro dele. E aquela criança se alegrou e pôde crescer. Ele se tornou um menino mais responsável. Eu percebi que ele melhorou na alimentação, né? Trabalhei essas cartas também, pessoal, que eu vou mostrar mais à frente, que são as cartas das emoções da editora Matrix, que são cartas de autoconhecimento. Eu trabalhei com ele também. E claro que eu entrei com intervenções sensoriais. O que são essas intervenções sensoriais? São os florais. Eu trabalho com florais de Bach, eu trabalho com florais de Minas, trabalho com florais Saint-Germain, e nós podemos, assim, dar um suporte maior e uma tranquilidade para a mãe. Inclusive, foi relatado que ele estava tão bem, né, Renata, que a própria psiquiatra resolveu ir tirando as medicações dele. Você confirma isso para mim? Sim, depois dos florais ele não tomou mais nada. Ele fez o desmame de remédio para ansiedade, para dormir, todos os medicamentos. Hoje ele não toma mais nada depois da terapia. Gente, isso não é sensacional? Isso é fantástico. Claro que a medicação está a serviço. Sim. Eu sou muito grata aos cientistas, aos laboratórios, ainda mais agora que estão desenvolvendo a vacina do Covid. Mas quando a criança toma uma medicação forte que possa vir gerar uma dependência, a gente consegue substituir por uma terapia, porque, na verdade, o que acontece? A criança, ela chega aqui com esses problemas, e eu tenho que ir lá na raiz, né? Então, se a criança está aqui, entra a medicação faz o quê? Vai tampar isso aqui, vai tampar o sintoma, ela não vai no conflito. Então, a terapia, nós vamos no conflito. Quando a gente resolve o conflito, a gente resolve os sintomas, né? E é isso que a terapia faz. Bom, Renata, é muito importante, né? Eu acho que foi muito importante também o quanto o seu filho conseguiu se reintegrar com os irmãos, porque ele estava um pouco afastado dos irmãos que ele convivia, né? Sim, e através da terapia ele pôde entender da família que ele tem hoje. Você fez ele perceber, né? Todo esse sentido da vida que ele teve nesse período também, porque ele estava meio perdido, né? Onde estou, como estou e o que sou. E a terapia também trouxe isso para ele, que hoje ele tem uma família, ele tem os irmãos, e foi muito bom para ele e para nossa família. Eu costumo dizer que, nesse caso, né, ele resgatou a identidade dele, que realmente ele estava perdido, ele estava fora dos fusos horários, tanto
para dormir, para acordar quando dormia, para comer quando comia, né? Então, ele estava numa situação que os conflitos dele estavam levando ele à beira de uma depressão muito profunda. E a gente sabe o que é que a depressão pode levar, né? A primeira vez que esse menino chegou aqui, eu me assustei de ver o desespero da mãe, o seu desespero, do quanto você estava em busca, lutando para tirá-lo dessa situação. E eu me vi à frente de um garoto que poderia vir a desenvolver uma crise séria de depressão e as consequências da depressão que a gente já sabe que pode ser o suicídio. E graças a Deus, com a sua participação, com a sua confiança no trabalho, você executou todas as tarefas que eu pedia, tudo que era preciso fazer, mesmo com outros filhos, com trabalho, você fazia de tudo para executar. E eu acho que não tenho palavras para dizer o quanto a sua participação salvou o teu filho. Fora que a gente sabe que o filho queria mostrar algo, a situação que ele estava queria mostrar algo, e na constelação você viu e você enxergou. Então, sim, quando você olhou para isso, você rompeu aquela corda, aquele fio que gerava o emaranhado, que gerava as dores. E você se libertou e libertou ele. Eu falo que foi uma troca, né? Foi. O tratamento dele em si foi maravilhoso. Mas ele ter me levado para você e eu ter me constelado é inexplicável. É uma mudança. É sempre assim, os filhos trazem os pais até aqui. Olha, ter me constelado, né? O que a constelação mudou para você, Renata? Fala aquilo que você acha que você pode. Falar que constelação não se fala muito para não perder a força. Sim. O que você acha que a constelação mudou para você? Ai, tudo. Me deu um sentido enorme, assim, de tudo na minha vida. Me fez ver tudo ao meu redor, entender muitas situações que eu não conseguia enxergar. Hoje eu sei onde eu erro, onde eu acerto, o que eu tenho que procurar ser mais grata e descobrir esse sentimento de gratidão que eu precisava exercer. E hoje eu exerço com muito mais frequência. Que bacana, Renata. Olha, gente, a Renata, a primeira consulta do filho dela aqui comigo foi em agosto de 2020. A última consulta foi em outubro de 2020. E nós demos esse tempo, né? Eu falei para ela que eu gostaria de levar a público o caso dele. Eu resolvi dar esse tempo de novembro até agora, para que a gente tivesse a certeza que realmente ele estava curado, né? A gente sabe que seria importante que tivesse ainda um acompanhamento, né? Porque terapia nunca é demais, né, gente? Mas nós já estamos seguras, né, Renata, de que ele está bem e que ele só está no processo de evolução. Você já se sente bem segura, Renata? Já completamente. Aí outra, só a satisfação de não ter que comprar um medicamento, não ter que toda hora tá lá, viu, toma remédio para mim, toma remédio para isso, toma remédio. Nossa, é um alívio, né? Em todos os sentidos. E o financeiro também, né? Por mais que você paga a terapia, mas eu costumo dizer que o retorno, a mudança, ela é proporcional ao que o paciente busca, né? Então, se você quer mudar temporariamente, você sabe onde buscar. Se você quer mudar eternamente, sabe onde buscar, né? Mais com os remédios psiquiátricos do que com a terapia. Isso foi nítido. Por isso que eu insisti de levar ele para você, por isso que eu insisti de constelar. E sempre que a gente puder, a gente vai estar junto, sempre. Renata, eu quero dizer que você pode contar sempre comigo. E eu tenho orgulho de ter tido uma mãe, me emociona ter tido uma mãe, ter tido uma família que estava aqui presente. Isso para mim foi de grande valia, eu agradeço a confiança. E teve uma coisa que eu fiquei sabendo, gente, essa semana que eu me emocionei. A Simone, que vai entrar agora, ela veio aqui. Conta aí, Renata, como que ela veio. Meu Deus do céu, se eu deixo para ela contar como que a gente faz. O Artes me mandou uma propaganda, né, da live e coincidência, a Simone Ferreira que vai entrar em seguida. E a história da Simone foi muito interessante, porque eu a conheci através do Facebook. Ela estava à procura de uma orientação de uma psicóloga, de alguém que a orientasse com os problemas também.
E eu a chamei e indiquei você. E foi totalmente coincidência que você não sabia, né? E acabou colocando a gente juntas novamente. São as coisas de Deus, Não, né, gente? não existe coincidência. Cada dia que passa, eu acredito mais em evidência, em sincronicidade. As necessidades dela eram as suas e as suas eram a dela. Não é à toa que vocês se atraíram. E ela colocou no momento certo que você viu e você disse a ela e ela veio até a mim. Eu também não sabia, fiz a propaganda da live, fiz a arte lá, com a ajuda do meu marido, fizemos a arte lá e a hora que eu mando, depois você me fala. Se você printou e mandou para minha conversa de vocês, falei, gente, esse universo é maravilhoso, né? Colocam as pessoas certas no momento certo, estamos aqui juntas. Renata, você gostaria de deixar alguma mensagem para as famílias que estão passando por dificuldades com seus filhos? Você gostaria de dizer algo? Ou até para terapia? Ou até algo que você gostaria de dizer? Eu gostaria de enfatizar que sempre que possível procure um terapeuta. Porque todo mundo, na verdade, deveria fazer terapia. Sendo acessível ou não, o investimento compensa através dos benefícios da cura que ela nos traz. E que, assim, dá um alerta para os pais, né? Que independente da situação, independente do problema, não desistam dos seus filhos, mas também procurem ajudá-los a estar presente na situação que eles estão passando. Não adianta só procurar a cura, jogar ele para uma pessoa poder estar ajudando e não estar participando, não tá, porque 1 hora, 2 horas, 3 horas de sessão de terapia não vai resolver um dia inteiro dentro da sua casa. O resto da semana, o mês, a convivência, todo dia você vai sentir um problema, alguma coisa. Então, você tem que estar ajudando, você tem que estar próximo, você tem que estar trazendo ele para o que levou. Então, o mais importante é os pais apoiarem, buscarem ajuda. Existe ajuda, gente. Procurem uma terapeuta de confiança, que a gente possa estar levando os filhos e que tudo tem solução. Basta a gente se dispor a buscá-la. E assim, que quem puder estar fazendo, o resultado na minha vida foi maravilhoso. Então, eu sempre gosto de compartilhar isso, que o que foi bom para mim, desejo que seja bom para outras pessoas. E é legal estar participando para isso, para mostrar para outras pessoas que dá certo, que resolve. E agradecer você, claro. Obrigada. É esse o meu objetivo aqui, mostrar para as pessoas que dá certo. Renata, muito obrigada. Eu continuo à disposição. Saiba que eu estou sempre aqui. Qualquer coisa que precisar, você sabe disso. Eu te agradeço pelo dia de hoje, ok? Espero que você continue aí com a gente. Eu vou chamar a Simone agora, tá bom? Um grande beijo, querida. Obrigada, viu? Beijo. Até mais. Beijo. Eu vou chamar agora. Eu vou chamar a Simone. Vamos ver, aguardando a Simone entrar. Eu gostaria de dizer bem-vindo a todos que estão aqui assistindo essa live. Oi, Simone. Oi. Tudo bem? Tudo bem, tá tudo ótimo. Ai, que bom tê-la aqui, Simone. Eu fico muito feliz pelo seu sim em estar colocando a história da sua filha aqui, levando uma esperança para as pessoas em relação aos conflitos com os filhos, porque a gente nem sempre sabe lidar com tudo e a gente muitas vezes precisa, né, de uma ajuda, precisamos de ajuda de profissionais. Simone, fala um pouquinho de você para mim, quem é você, quantos filhos você tem, solteira, casada, enrolada, fala um pouquinho de você para mim. Eu sou separada e tenho 2 filhos, né, um de 26 anos e a Rebeca, que vai fazer 13 agora, dia 21. Que joia. Simone, como que você chegou até a mim, embora, né, a Renata acabou de dizer dessa sincronicidade entre vocês aí, de você pedir uma ajuda pelo Facebook, ela vê, vocês conversarem, né, pelo WhatsApp, mas o que fez com que você acreditasse e viesse até a mim para terapia? Olha, eu estava numa situação eu estava muito nervosa, já estava apavorada, né? E aí eu publiquei no Facebook alguma indicação de uma
uma psicóloga. Aí a Renata me indicou pelo Messenger, no Facebook, você. Que joia. Deixando claro que eu não sou psicóloga, com muito respeito, tenho vários colegas, não sou psicóloga, tenho muito respeito aos psicólogos, eu sou terapeuta, sou formada na reprogramação biológica, Germânica Raikkonen, de constelações sistêmicas e outras ferramentas. E aí, através dessa indicação... Mudou minha vida. Então conta aí, mulher! Como assim mudou minha vida? Como foi então? Como que a sua filha estava? O que aconteceu? Conta essa mudança aí, a gente quer saber. A Rebeca, ela estava, eu fico até emociono porque estava triste, né? Ela estava, parece que estava sem vontade de viver. Não saía da cama, não comia direito, não dormia. Tudo para ela estava bom, tudo estava bom. Aí deu desespero, isso mudou tudo. Ela fazendo a terapia, e eu fazendo a constelação. E hoje eu vivo rindo de novo, porque ela tá mudada, tá outra pessoa, outra menina. A Rebeca, ela chegou aqui com... A Rebeca chegou aqui com começo de depressão. Ela tinha um choro reprimido. Ela falava muito baixo, muito pouco quando falava, com uma autoestima muito baixa, que era nítido pela postura dela. Ela não acreditava em si. Ela tinha também os conflitos de identidade. Ela não sabia quem ela era, propósito de vida dela, o porquê que ela havia nascido e o que ela estava fazendo aqui, né? Fora que existe também aquele conflito entre a criança e o adolescente, né? Mas e ela era uma criança assim que, como ela não sabia as verdadeiras razões de sua existência, ela também não conseguia expressar sua emoção. Nem tristeza, nem felicidade, era uma criança super apática e a gente olhava para ela, ela tinha um olhar profundo, ela sentava na minha frente, eu começava a fazer a terapia com ela, muitas vezes ela se perdia num olhar profundo, longe, como se ela estivesse buscando por algo. E ali eu vi que faltava realmente algo. E a mãe me relatando, né, da separação, primeiro eu pedi para que a mãe viesse, porque eu vi que tinham questões sistêmicas e transgeracionais, no inconsciente da menina, e daí a mãe veio e fez uma constelação. E como foi para você constelar? Claro que a constelação a gente não pode comentar, né? Mas olha o sorriso dela, gente, quando a gente fala da constelação dela. Foi libertador, não só para a criança, como para ela, né? Eu lembro que ela se libertou num tanto aqui, ela foi para casa e à tarde ela me manda uma mensagem, eu saí de casa, deixei uma criança e cheguei e encontrei outra. No outro dia também, a menina levantou da cama. Conta aí, Simone. Não vou ficar contando, conta você. Foi, a constelação tirou uma amargura que eu tinha a vida toda dentro do peito, assim, era uma amargura mesmo. Tirou, me libertou, destravou meus caminhos até, sabe? A Rebeca mudou no dia seguinte da constelação. A Rebeca acordou diferente, conversando, diferente. Mudou a vida dela também através de mim, através de você, né? Mas a criança, sua filha estava querendo mostrar para ela, estava na tua emoção, nas suas dores, e ela queria mostrar para você, a amargura dela era tua. E ela estava em lealdade a você, por um amor cego, se colocando à disposição em se adoecer por você. E quando eu mostrei isso para você, você falou, não, mas eu também sou doente, eu também tenho esse sentimento. Então, quando você se libertou, ela se libertou também. Foi maravilhoso, né? Simone, fala para mim. A Rebeca sua filha já havia feito algum tipo de terapia? Nunca fiz. Nunca tinha feito. Ótimo. Se você consegue me dizer em uma ou duas palavras quem era a Rebeca antes e quem era a Rebeca agora? Você consegue me dizer isso? Você consegue se lembrar disso? Olha, eu lembro dela agora, mas agora ela é feliz, agora ela brinca, ela participa. Aquilo eu deixei
para trás. Aquela dor, aquela tristeza, eu deixei para trás. Na verdade, nem é, pessoal, só que deixa para trás, não quero lembrar, não quero pensar. Por mais que eu penso, por mais que eu tento resgatar aquela memória, ela já não existe mais. Porque o que eu vivo agora é tão real, é tão forte, é tão feliz, contém tanto dentro de mim, que aquela dor que eu vivi já não tem mais importância. Então é óbvio que eu não vou lembrar. Mesmo que eu queira puxar na mente, eu não vou lembrar. Hoje a Simone ainda falou comigo, Eva, parece que me mandou uma mensagem, eu vou pra live, mas parece que eu não lembro mais da minha filha doente. Falei, que bom. Você não tem noção como isso alegra o meu coração. Porque enquanto a gente ficar olhando para o passado e ficar olhando para a dor, é porque a dor não está curada. Enquanto a gente olha para o passado e vê que a dor está lá, não está curado. Então, se você me fala que não lembra, que está tudo bem hoje, é porque realmente foi curado, né? E sabe o que foi bacana também, pessoal? Que nesse processo aí, que a filha estava em lealdade com a mãe, ela também tinha um vínculo interrompido com o pai devido à separação. E eu pedi a participação do pai, e o pai teve uma participação online, o pai mora em outra cidade, o pai se dispôs em participar numa sessão de terapia, nós fizemos um movimento sistêmico online, e foi fantástico, foi libertador. Ela retomou o vínculo, ela conseguiu olhar para o pai, porque o pai sempre esteve lá, o pai é um homem muito participativo, né, Simone? É. Ele é muito presente, mas ela não conseguia enxergar o pai. Sabe quando parece que quando separou, o pai foi embora e ela não mais via? Por mais que a Simone mostrava o pai, por mais que a Simone fazia com que o pai pudesse estar presente, falava do pai, porque foi uma separação saudável e vocês têm um relacionamento saudável, né? Ela não tinha olhos para o pai, ela não conseguia enxergar o pai. Então, quem não enxerga o pai, não enxerga o caminho, não enxerga a direção para onde tomar. Né? Então a menina estava perdida sem direção por conta disso. Por mais que a Simone tentasse, buscasse, falando, explicando, ela não conseguia enxergar o pai. E aqui na nossa sessão ela conseguiu enxergar com a participação online do pai, ao qual também foi libertadora. Bom, como ela não tinha, a Rebeca, eu percebi que ela faltava um pouco nela o pertencimento. E a questão do pertencimento eram questões de vida uterina que ela havia vivenciado, que a gente não precisa citar aqui, né, as questões de vida uterina, e quando ela se sentiu pertencente ao pai, à mãe, pertencente a essa vida, ela tomou o fluxo e a vida dela se transformou, né? Bom, Simone, eu quero deixar claro também que com a sua filha, com a Rebeca, eu também trabalhei as técnicas cranianas, também trabalhei o barra de axis, trabalhei esses movimentos sistêmicos, trabalhei as cartas que eu já mostrei, as cartas de conhecimento e autoconhecimento com criança e adolescente. Eu trabalhei as intervenções sensoriais através dos florais, né? Todas as técnicas da cura da criança interior. E fala para mim, agora, Simone, como que a sua filha está agora? O que você teria a dizer agora, em uma das palavras, nesse momento? O que representa agora, a sua filha? Ela é uma menina alegre, feliz, ela conversa, ela é participativa. Agora ela faz um curso online de desenho profissional, né? Ela não estava fazendo nem as tarefas antes da escola. Ela está pintando quadro, né? Eu tenho vários jogos, aqui a gente brinca, participa. Ela chama, ela quer. É importante, pessoal, eu coloquei algumas tarefas para mudar a rotina da criança, né? Eu coloquei com jogos, com leituras, com quebra-cabeça, com caça-palavras. Eu coloquei uma rotina diferente para a criança poder estar num vínculo maior com a mãe, ir se sentindo viva, porque se não tiver um movimento lá fora, no ambiente que a criança vive, não basta. A terapia não fica só aqui, ela dá uma continuidade lá fora, né? Então, foi muito importante essa disposição da mãe em se propor em tudo aquilo que eu colocava. Olha, agora precisa fazer isso, agora precisa ser assim, agora precisa dessa forma. E a mãe se propôs. Então, a criança sentiu-se viva através dessa mãe, se sentiu olhada pela mãe. Então, ela conseguiu tomar a vida dela e conseguiu se sentir, inclusive, útil, né, Simone? Muito, e a Rebeca quer fazer mais terapia, ela adorou.
Que joia, que bacana. Saiba que eu estou à disposição. Nós temos um tempinho, né? A Rebeca, gente, eu coloquei esses dois. Gente, eu tenho vários casos que passam por aqui, que estão aqui comigo, que já passaram. Mas por que eu resolvi chamar essas duas mães? Porque, assim como eu falei que foi muito rápido a cura, né, do Nicolas, da outra mãe que esteve aqui, a primeira sessão da Rebeca aqui comigo foi no mês 9, foi em setembro. A última sessão dela aqui comigo foi agora em janeiro. Então, ela esteve aqui comigo de setembro de 2020 a janeiro. E nós vimos uma transformação extremamente significativa. Claro que eu deixei claro para os pais, seria importante continuar para que a gente possa dar uma manutenção, mas a gente precisou dar este tempo para ter a certeza que os principais conflitos e conseguir enxergar e observar afinco a evolução da criança, né? E essa evolução se concretizou, né? Foi muito bom, foi gratificante. Que joia, Simone. Eu só tenho que agradecer você como mãe, por mais mães assim, por mais famílias assim, que entendam esse processo, que se permitem nesse processo, que se dispõem a investir, como a Renata falou, investir em algo que realmente possa trazer resultado. Claro que eu estou me vangloriando aqui, eu não faço milagres. Toda terapia é ótima, desde que ela seja feita com muita consciência, com muita capacidade, com um olhar muito minucioso para um todo. Isso é muito importante. Simone, você quer deixar alguma mensagem aqui para a terapia, para os pais que estão passando por alguma dificuldade com seus filhos? Eu acho que todos deveriam fazer terapia. Todos nós precisamos fazer. Uns mais ainda, né? E é muito gratificante, que a evolução é muito rápida. É uma mudança muito boa. Que bacana, Simone. Eu fico muito grata a você por esse sim. Fico muito emocionada. Emocionada mesmo por ter visto essa sincronicidade da Renata com você, esses resultados tão rápido na vida de vocês, a sua filha, na sua vida. E eu só tenho que agradecer a confiança no meu trabalho e saiba que eu estarei sempre à disposição para tudo que vocês precisarem. Obrigada pelo seu sim, por colocar a história de vocês aqui, para que possa levar a informação a serviço da vida, que as pessoas possam compreender que existem soluções sim e que a terapia funciona sim. Eu só tenho que te agradecer, viu? Obrigada, Eva. Continua aqui com a gente, eu vou te tirar aqui da live, eu vou dar continuidade rapidamente aqui, tá, pessoal? Continua aqui com a gente. Bom, pessoal, é emocionante, né? Eu fico sem palavras, porque eu também sou mãe, e quando a gente vê uma mãe emocionada, sorrindo, falando da filha, que a filha agora é uma outra criança, quantas mães, quantas vezes a gente se vê impotente diante de uma febre do filho, né? Dirá de melancolia, tristeza, depressão, e quando a criança se demonstra sem vontade de viver. Então, vocês podem imaginar quantas mães devem passar por isso. Eu me coloco no lugar delas. Não que eu sinta a dor delas, mas eu me coloco. Então, quando elas chegam aqui, eu abraço a causa, eu recebo, né? Tanto presencial quanto online. Quando eu falo chega aqui, não necessariamente no meu consultório, eu tenho vários atendimentos online, eu atendo famílias, eu tenho paciente do Japão, eu tenho paciente da Itália, eu tenho paciente dos Estados Unidos, eu tenho paciente do Rio Grande do Sul, de Salvador, eu tenho paciente em vários cantos. Então, quando chegam aqui para mim, eu abraço essa causa, né? Bom, pessoal, deu para perceber que nós podemos adoecer, nossos filhos adoecem por questões transgeracionais. A epigenética explica muito, pelas repetições inconscientes da família, né? Repetições, a criança cria uma lealdade nos conflitos da família. Situações de vida uterina, já desde a concepção, parto, separação, impactos biológicos. Bom, a criança ela sempre tenta externar o que ela vive, o interno dela, ela tenta externar o que ela vive no ambiente familiar, né? Até mesmo no ambiente escolar. Então é bom que a gente fique bem atentos a todas essas
essas emoções da criança, né? Eu teria vários assuntos para ficar aqui com vocês, pessoal, mas vocês percebem nesses dois casos que quando a família olha para as dores e quando a família aceita as dores e resolve as dores, a criança fica mais leve, o tratamento dela flui um pouco mais, né? Bert Hellinger, neste livro, né? Bert Hellinger tem esse livro maravilhoso que eu não me canso de mostrar, não me canso de ler, não me canso de estudar. Ele diz que não existem crianças difíceis, existem um sistema difícil, algo nas famílias que precisa ser resolvido. Bom, pessoal, como eu disse aquela frase no começo, né? A psicanalítica de Françoise Dalto, ela fala que a criança adoece para mostrar algo que se passa no inconsciente dos pais. E está muito nítido agora com esses dois depoimentos que nós tivemos aqui. Então, sempre que o seu filho tiver alguma ação, alguma reação, algum comportamento deturpado, veja o que você está sentindo, o que foi que você está vivendo, e se ele não está nesta emoção para tentar te mostrar, mamãe, eu por você, olhe para suas dores, né? Bom, pais seguros, filhos saudáveis. A saúde emocional dos pais influenciam diretamente na saúde emocional da criança. O mesmo amor que adoece, gente, é o amor que cura. É o mesmo. A criança adoece por amor aos pais. Como eu falei no começo, aquele amor cego. Pais que se curam, filhos saudáveis. Crianças saudáveis, pais felizes. Existem muitas crianças feridas escondidas em adultos difíceis. Então, você que é um adulto, cure suas feridas emocionais para que você não passe adiante, para que seus filhos não fiquem com esse vazio. E é incrível como a criança ela reflete o que ela está vivendo. Hoje à tarde eu estava em casa finalizando esta live e o meu filho viu ontem o meu envolvimento com a leitura, né? Que eu gosto muito de buscar. Quando eu vou fazer uma live, sempre gosto de buscar em livros. E ele viu o quanto eu estava feliz montando essa live hoje à tarde. E ele refletiu algo maravilhoso. Eu coloquei lá no meu store uma cartinha que ele fez. Ele sempre faz cartinha para mim. Ele é muito carinhoso. Ele fez uma cartinha me desejando uma boa live hoje. Então ele estava na minha emoção. Ele percebeu o quanto eu estava feliz. E daí o pequeno viu também, falou, também quero fazer cartinha para a mamãe. Então eles externaram a felicidade que eu estava. Isso é muito importante. Então, a criança nos dá muitos sinais. E para que fique bem claro, pessoal, sobre esses sinais, eu vou dar um workshop online neste sábado, no dia 6, lidando com a emoção das crianças. As vagas são limitadas. É um workshop das 2 horas da tarde às 5 horas da tarde. Ali eu vou dar algumas dicas de como lidar e como identificar a emoção da criança. Talvez não vai ser possível a gente aprender como solucionar, porque demanda muito estudo, muito conteúdo, né? Mas as dicas que eu quero passar para vocês já são dicas que vocês vão conseguir identificar o que eu faço, o que eu não faço, o que eu posso fazer, o que está em minhas mãos, o que não está, como eu olho para mim, se a emoção é minha ou é dele, foi o impacto biológico que ele teve, é do pai, é da casa, é do ambiente familiar ou é da vida escolar ou da onde ele está ficando. É muito importante, gente, que a gente olhe com quem a criança convive. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês. Eu tive um paciente com cólicas renais. E ele sempre perdia as festas de final de ano. Paciente adulto, casado. Mas ele falava, eu já até sei. Natal e Ano Novo eu fico internado com cólica renal, com cólica de rim. Mas justo essa época, o que acontece? Tem alguma repetição? O pai não tinha problema de rim, a mãe também não, os avós também não. Não, então não está na repetição. Era um conflito biológico dele. Nós fizemos todo o tratamento e nós chegamos numa situação fantástica. Ele, quando tinha por volta de 5 anos de idade, os pais trabalhavam e entre Natal e Ano Novo os pais não conseguiam tirar férias. E ele ficava neste período, por 3 anos, ele ficou nesse período com uma babá, sempre a mesma babá. E quando ele pedia água, a babá pedia para que ele se ajoelhasse no chão, colocasse a mãozinha e pedisse por favor. E não só se contendo com isso, ela ainda pedia para que ele beijasse os pés dela, porque a água ficava na geladeira, ele não podia abrir, ou ficava em cima da pia que era alta. Então, ele vinculou
ele vinculou, porque conflito de rim é conflito de abandono e conflito de meio líquido para a medicina germânica e para a reprogramação biológica. Então, o cérebro dele vinculou que o abandono do pai e da mãe por trabalhar, ele não entendeu que os pais estavam abandonando e deixando ele como uma mulher cruel, como uma mulher maldosa. E quando ele pedia água para ela fazia ele beijar o pé. E o pé tinha um cheiro muito ruim. Ele só se lembrou aqui na terapia aqui numa técnica que eu fiz, a cura da criança interior. E ele associava. Então, todas as vezes que ele pegava água para beber, ele sentia um cheiro de podre. Então, ao passar ao longo da vida dele, ele começou a se afastar cada vez mais da água. Então, ele não tomava mais água, ele só tomava suco, ele só tomava Coca-Cola. E porque a água tinha um cheiro ruim, ele não descobria. Então ele comprava várias águas para tentar tomar. Ninguém que estava junto, pessoas que estavam junto com ele, não sentia o cheiro, mas ele sentia. Então o cérebro dele criou uma alavanca para se proteger. Se eu tomar a água, seja qual for, eu vou vivenciar aquela situação de dor, aquela situação de tortura, que para ele, o cérebro dele entendeu como uma tortura psicológica. Então, olha só, pessoal, o que um conflito da infância pode gerar na vida adulta. E sempre que ele chegava no Natal e o Ano Novo, ele tinha as cólicas renais. Por quê? Porque o cérebro dele lembrava que naquela época, lá na infância, ele vivenciava aquela situação. Então, logo o corpo vai dar um sinal para ele. Você precisa resolver esse conflito biológico, esse conflito emocional. E onde vai doer? No rim. Onde o rim ele demonstra o conflito de abandono e o conflito de meio líquido, que foram os dois que ele viveu. O conflito de meio líquido, querendo a água. Conflito de abandono, porque os pais não estavam ali para protegê-lo de uma mulher que tinha os pés fedidos. Então, olha a situação onde chega numa vida adulta, né? E vários outros fatores, viu, pessoal? Por isso que é muito importante que nós nos tratamos, que a gente busca resolver os nossos conflitos emocionais para que não passe para os nossos filhos e até para que a gente também, eu falo, não vomite em quem está ao nosso lado, porque a gente não consegue lidar com os conflitos. E quantos conflitos eu lembro, mas quantos existem aí nos 95% da inconsciência que domina a minha vida, que domina o meu corpo e eu não sei controlar, eu acabo externando isso no mundo, nas minhas relações, no meu trabalho, em mim mesmo, com autopunições, com baixa autoestima. Enfim, pessoal, não esqueçam, sábado eu vou dar um workshop das 4 às 5 horas da tarde. Esse workshop, eu vou tirar aqui, que eu acho que agora... workshop lidando com a emoção das crianças. Entre em contato comigo pelo meu Insta, pelo meu WhatsApp, que eu vou falar para vocês como fazer a inscrição. As vagas são limitadas, um preço bem acessível, ok? É um workshop de informações, como eu disse para vocês, para orientar vocês como identificar essas emoções dos filhos e até mesmo as emoções de vocês, ok? Pessoal, muito obrigada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para estar perguntando. Muito obrigada pela presença de vocês, eu fico muito feliz. Renata, Simone, obrigada pela coragem de expor o problema de vocês aqui e a cura, que é o mais importante. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E vem mais lives aí, ok? Eu estou preparando uma live aí, a live com o tema Minha Mãe Me Desqualificava. Tá? Estou preparando essa live e logo eu coloco para vocês a data. Os impactos... não só a mãe e o pai, né? Minha família me desqualificava. Quando nós temos pessoas que nos desqualificam na nossa infância, que não acreditam na gente, ou quando duvidam da gente, o que isso impacta na nossa vida adulta, ok? Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Essa live vai ficar gravada e eu aguardo vocês no workshop, ok? Quaisquer dúvidas, quaisquer perguntas, mandem para mim no meu particular, no meu WhatsApp ou aqui mesmo nas mensagens, ok? Que assim que possível eu vou estar respondendo para vocês. Obrigada pela noite de hoje e até uma próxima. Lidando com a emoção das crianças. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.